Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Hoje estamos aqui com o atleta do UFC do peso médio, atleta da Chutebox, Diego Lima, Marco Túlio, o Matuto. Salve, Marco! Salve, meu querido. Tudo certo, irmãozão? Queria primeiramente que antes de iniciar essa entrevista você se apresentasse um pouquinho para o público, apesar da maioria já te conhecer do UFC, mas queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou na Chutebox, como é estar no UFC atualmente. Pô, primeiramente, obrigado aí, né, por estar fazendo esse bate-papo aí, podendo falar um pouquinho mais. Pô, meu nome é Marco Túlio, conhecido como Matuto aí. Sou natural de Uberlândia, Minas Gerais. Atualmente treino na Chutebox, Diego Lima. Já tem uns 7 anos e meio, mais ou menos, que eu mudei para São Paulo. E é isso aí, estamos construindo a nossa história aí. Que bom, irmãozão, que bom. Queria saber como é pra você, cara, treinar no meio de atletas de um alto nível. Assim, você atualmente está no peso médio, já está encarando grandes lutadores. Recentemente você acabou enfrentando o Kopilov, por exemplo, que é um cara duríssimo. Mas assim, treinar diariamente com nomes como, por exemplo, Charles do Bronx, como é pra você essa dinâmica e principalmente estar vivendo em São Paulo, que é um pouquinho diferente, acredito, de Uberlândia. Já tive o privilégio de conhecer Uberlândia. Mas é um pouquinho diferente de São Paulo, acredito eu. Cara, com certeza, é muito diferente. Lá em Uberlândia era um lugar, na verdade, muito escasso, né, de MMA. Para lutar com. Quando eu lutava Muay Thai lá, comecei a entrar no MMA, lá não tinha atletas, então foi bem complicado. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falei: caraca, mano, quantidade de gente, quantidade de treino, o nível totalmente diferente. Então, cara, com os grandes nomes é realmente uma satisfação imensa, né? É um sonho realizado ali, pô, ainda mais com referências como o Charles, a Norma. Cara, então só tenho que agradecer mesmo, cara. Tá no meio desse celeiro seleto do MMA nacional e mundial. Bom, meu irmãozão, que bom. Eu queria saber como foi pra você, sei que já foi atleta da LFA, já disputou o Contender duas vezes. Eu queria tratar um pouquinho de você antes, o fato de que assim, você chegou a ganhar uma primeira vez no Contender, acabou que não foi, né? Acabou que não foi chamado na época. Queria saber como foi pra você esse processo também de resiliência, né? Até porque, poxa, querendo você ganhar a sua luta, ainda assim o patrão não te contratar e tu conseguiu uma segunda oportunidade, aí sim tu conseguir entrar através de um belo nocaute. Queria que você falasse um pouquinho desse período específico entre essas duas lutas do Contender. Cara, foi uma loucura, né? Esse tempo, acho que foi um tempo que eu tive muito de aprendizado, realmente tive que me moldar, me adaptar muito ali, pô, querendo ou não, tinha vencido o considerado um dos melhores strikers do mundo e ter ganhado o não do Dana White foi, cara, um choque de realidade. E então, quando eu cheguei em casa, cara, foi um. Tava vivendo um turbilhão de emoções, de frustração, com, cara, milhares de emoções. Tive que, como que eu posso falar, pegar tudo que eu tava vivendo, passando ali. Era o tiro que eu tinha dado ali, feito um investimento gigantesco ali. Então, cara, quando eu recebi o não, foi um bate de água fria, né? Então, querendo ou não, cara, continuei treinando, o Lima me ligou, cara, vai ter uma luta no LFA. Como é que você tá? Eu falei, Diego, eu tô pronto, eu tava com vontade de meter porrada, consegui uma vitória, então, pô, logo, logo em seguida os caras já me ligaram, falaram, ó, seu nome foi o primeiro a ser cogitado pro Contender. Eu falei, caraca, mano, mais uma chance. Então, cara, tem como posso falar, um divisor de águas ali do não do Dana White, querendo não ser sonhar com aquilo muitos e muitos anos, 15 anos que eu dediquei da minha vida para isso, e quando acontecer, eu falar não, falei, caraca, mano, principalmente por quem eu enfrentei, né? Às vezes eu vejo alguns caras que pegam lutas muito mais fáceis e eu falo, caraca, mano, por que que não colocou uma mãozinha também na minha mão? Cara, então ganhar de quem eu ganhei e receber ou não foi uma dureza, cara. Essa é a realidade. Mas posteriormente você conseguiu o contrato, né, através de um belíssimo nocaute. Também assim, o UFC é um nível altíssimo, né, cara? Então, querendo ou não, quando você recebe um chamado desses, a chance de você acabar pegando uma pedreira é muito grande, né? Um parceiro meu, o José Delano, por exemplo, que acabou de estrear recentemente no UFC, ele também já chegou pegando um polonês campeão de um torneio de MMA lá da Europa. Agora me fugiu o nome lá da Polônia. E assim, é
dureza, cara. Você já entra na dureza, já é complicado. A sua própria divisão, por exemplo, não tem um nome fácil, cara. Não tem um nome fácil. Mas assim, eu Cara, queria sem saber. dúvida. Não, pode falar, por favor. Claro, claro. Não, você falou do Delano aí, inclusive a gente lutou no mesmo evento. Lutei contra ele, ele fez a luta principal da noite. Nossa, essa daí eu não sabia. Essa daí eu vou até depois brincar com o Delano e vou perguntar pra ele sobre. E Se eu acho não que me engano, ele lutou com o Mosquitinho no mesmo dia. Se eu não me sim. engano. Sim, ele perdeu, inclusive, pro Mosquitinho esse Foi, evento, se não estou foi no enganado. mesmo dia. Aí eu falei, caralho, mano, esses dois caras é muito bom. Eu não conhecia nenhum do. Só por nome, né? Não acompanhava muito na época eles. Eu falei, caralho, mano, esses moleques daqui uns dias vai estar no UFC. Ainda eu falei desse dia, do mesmo dia. E olha aí que beleza, os dois entraram. Graças a Deus, graças a Deus. Inclusive, o Delano é louco pra fazer uma revanche com o Mosquitinho, tá? É É, mesmo. é louco pra fazer uma revanchezinha com o Mosquitinho. Mas o ponto é, meu amigo, você entrou no UFC, né? Teve essa bênção de conseguir um nocaute, conseguiu emendar duas belíssimas vitórias em sequência no UFC e veio o primeiro revés que foi contra o Chris Leroy Duncan, né? Que acabou que você sofreu um nocaute, e acabou tendo essa lesão na cabeça, se eu não me engano, através de uma cotovelada, não foi no primeiro round. E Sim, sim. eu queria saber como é que foi esse processo, né, de readaptação, que era também dos treinos, tudo nesse período até a sua volta na luta contra o Kopilov. Cara, na verdade, eu acho que eu sou acostumado, né, a trocar porrada. É minha arte de origem, então. Cara, nunca tinha recebido um dano, nunca tinha recebido uma cotovelada na vida. Então, o primeiro golpe da luta, na verdade, já me tirou da luta. Querendo ou não, eu tava meio que fora de mim ali. Durante o round inteiro, todo mundo que me conhece fala: Cara, você tava muito diferente, tava esquisito. Mas ninguém sabia o tamanho do dano que tinha sido causado, né? Quando. Cara, durante a luta eu tava, caraca, parece que eu não entendia muito o que tava acontecendo. Então, cara, a volta, tive que fazer uma cirurgia. Hoje tá bem melhor já, acho que só dar uma olhadinha mesmo que dá pra ver um pouquinho de falha. Então, cara, é, tive que me adaptar, cara. A derrota, a gente sabe como ela é amarga e, cara, na minha vida inteira eu sempre odiei mais perder do que eu gosto de ganhar. Sempre gosto de falar isso porque realmente é uma dureza, cara. A gente fica com várias coisas guardadas e realmente fala, cara, a única coisa que sobra é alguém vai pagar, o próximo vai pagar. E, cara, tomei uma decisão rápida de fazer uma cirurgia rápida, uma cirurgia muito evasiva, querendo aí ganhar um corte de atravessado na cabeça, mas na minha cabeça não importava, eu só queria voltar o mais rápido possível, quero fazer história, quero ser campeão do mundo, então eu acho que existe um preço a se pagar e eu tô disposto a pagar o preço, então, cara, eu só queria voltar rápido e sair na porrada o mais rápido possível. Bem, falando de voltar rápido, já tá com luta marcada, já tá negociando, provavelmente não pode dizer o nome, né? Mas só para os seus fãs já terem alguma ciência se daqui a pouco veremos o Matuto de volta ao octógono. Cara, no momento não. Como eu falei, eu quis voltar muito rápido pós-cirurgia. Eu tive realmente um mês de treino ali, 100% tirando o capacete para poder treinar. Até então eu tava treinando de capacete. Então, no meio desse treino, acabei quebrando o dedo, faltando 4 semanas para a luta. E eu falei, caraca, mano, que tanto de coisa. Acabou que eu tive um. Estourei um vasinho por causa da cirurgia. Tive que tirar uma seringa gigante de sangue na cabeça no meio do camp. Eu falei, caralho, mano, que tanto de coisa. Mas pra mim tudo faz parte da aprovação, é o que eu falo, eu tô disposto a pagar o preço mesmo. Então, hora nenhuma eu falei, mano, eu quero sair da luta. O Diego, a Norma perguntou pra mim, cara, como você tá? Como você tá? Você tem certeza que você quer lutar? Eu falei, cara, eu tô pronto, eu tô treinando, eu tô fazendo o que dá pra me fazer. Eu acho que a vida do atleta é adaptar e continuar. Então, nunca murmurei as coisas que aconteciam, só falava, se está acontecendo por isso, eu sei que vai ter algo grande lá na frente, então eu só preciso de pagar o preço. Infelizmente não saímos com a vitória, um erro me custou a luta, que até o segundo round, os 4 minutos e 10, eu estava dominando o Kopilov, que é um cara 4 vezes mundial se eu não me engano, de algum evento na Rússia, não sei se é kickbox ou de sambo, não sei.
Então, até os 4 minutos e 10 eu tava realmente dominando ele, machuquei muito ele, mas um erro acabou me custando a luta aqui, onde eu tomei um knockdown. Cometi um erro que eu não podia cometer. E, cara, por enquanto ainda não tenho luta. Eu acho que agora é dar tempo ao tempo, quero respirar, aprender, corrigir alguns erros. Então, provavelmente ali para setembro, acho que seria uma data boa. Setembro, outubro, por ali. Quero fechar o ano com a vitória, se Deus quiser. Bacana, meu amigo. Eu queria saber um pouquinho também da sua relação com o Diego Lima. Você falou que você saiu de Uberlândia, foi para São Paulo, acabou entrando para chutebox. Queria saber como é que é a sua relação com o mestre Diego. Cara, o Diego é um cara, pô, é até difícil falar dele, cara. É um cara que vem mudando minha vida, vem somando. É um cara que realmente, quando a coisa arrochou aqui aqui em São Paulo, foi o cara que acabou me salvando. Eu falei, Diego, antes de entrar no contender, eu falei, Diego, eu não tenho de onde tirar dinheiro, cara. Não tava tendo personal, não tinha patrocínio, então eu falei, cara, tem como segurar as pontas? Então, pô, acabou segurando as pontas durante uns 3 meses aí de aluguel, que eu morava numa casa que era só atletas. E, cara, na pandemia, é um cara que fazia a compra pra galera da casa. A gente morava na casa CB, que também chamava casa CB, que é uma casa só de atletas. Então, o Diego comprava cesta básica pra galera. Então, cara, o Diego é um cara sensacional. Então, nossa relação é uma relação muito boa. Hoje, mais do que nunca, a gente troca ideia. Quando tá acontecendo alguma coisa, eu mando mensagem pra ele. Cara, ele realmente faz a diferença. Não só na minha vida, mas na vida de todo mundo aqui de São Paulo. Bacana, cara. Bacana. Eu pergunto mais do Diego mesmo, porque assim, eu tive a oportunidade de conhecer o Diego em dado momento. Já conheci também o Charles, também duas pessoas assim, sensacionais, Absurdo. sensacionais, sensacionais de coração. Eu sou muito grato a Deus por ter conhecido essas pessoas. Hoje está falando com mais um atleta da Justbox, no caso você. Cara, eu sou. Cara, eu vou confessar que no meio da entrevista mesmo, eu tava esperando pra falar depois, eu sou muito fã seu, cara. Sou muito fã seu. Você não tem nem noção, Tamo cara. De junto. coração. Não só eu, como meu pai. Eu não sei se você vai se recordar que em dado momento alguém te mandou uma mensagem pedindo um vídeo pro pai. Não sei se você vai Rapaz, se já mandei recordar. algumas já, viu? Já? Cara, Algumas. graças a Deus, mas eu fui uma dessas pessoas. Meu pai Que também é da muito fã de hora. você, ele ficou muito feliz com o vídeo que você mandou. Então, assim, Que da hora. é muito bacana ver essa interação dos lutadores do UFC com o público e ver o quão as pessoas são humildes, de coração. Vendo esse lado também do atleta, dessa questão de muitas vezes também passar por dificuldades, mesmo, por exemplo, grandes atletas como o Alexandre Pantoja também passou por dificuldades já no UFC, tendo que virar Uber lá nos Estados Unidos para conseguir se manter. Então, é uma realidade muito dura também do atleta, querendo ou não, muito dura. Mas, de toda forma, também tratando um pouquinho de UFC, vamos falar um pouquinho do casal mais amado do UFC atualmente. Não é? Você e a Norma, graças a Deus, um casal de lutadores que está fazendo sucesso e a Norma está dominando querendo ou não, a categoria dela. Apesar, acho que ela acabou sendo derrotada na última luta, não? Pô, acabou Foi. perdendo por pontos. Isso, exatamente. Mas de toda forma, tá nas cabeças da divisão e provavelmente vai disputar o cinturão em breve. Eu queria que você falasse um pouquinho da situação atual da divisão da Norma também. Cara, a situação tava um pouco travada, né? É, antes dessa luta, dessa última luta dela, a gente tentou casar com a Raquel, tentou casar com a número 2, com a número 3. Caiu a luta da Kylie e da Amanda, então ela, na hora, ela bateu no peito e falou: eu tô pronto, e falta 10 dias pra luta. Isso vindo de uma cirurgia do olho, então só ver a vontade dela, né? Tava sem treinar, fez uma cirurgia no olho de correção, então, cara. Ela se bateu no peito e falou: Cara, eu tô aqui, se precisar de mim, eu tô aqui. Infelizmente, a Amanda acabou não aceitando, as outras meninas também estavam lesionadas, a categoria tava cara, uma bagunça muito parada. E a Norma queria lutar. Ela falou: Eu quero lutar. Mandou pro UFC e acabou lutando. Acabamos sofrendo um revés, mas eu tenho certeza que em breve mais uma vitória vai colocar na cara do gol novamente. Então a gente quer que a categoria anda, né? As meninas precisam de lutar. E, cara, dali pra frente, todo mundo travado, a categoria tá um pouquinho complicada.
E contar que aquela passou também por cirurgia recentemente, aí ela quer lutar com a Amanda, mas aí tá ainda nessa indefinição se vão remarcar ou não vão a luta, se vai ter afinal, né, essa luta em dado momento, ou se vão escolher outra atleta. E isso daí acaba travando não só a divisão feminina também, mas assim, é uma situação que infelizmente é muito comum até nas divisões masculinas hoje em dia, que querendo ou não tem mais divisões, e de toda forma. É um grande problema atualmente de ter muitos campeões que não estão à disposição para lutar. Por exemplo, agora a gente vai ter a International Fight Week, que é talvez uma das é a semana mais importante do ano para o UFC, querendo ou não, e não vai ter uma disputa de cinturão, por exemplo. O evento principal vai ser o Conor contra o Holloway e não vamos ter uma disputa de cinturão, algo que é de certa forma até meio broxante, por se dizer, mas faz parte. Falando em cinturão, recentemente a sua divisão acabou mudando um pouquinho de cenário, né? Com o invicto Shimaev caindo para o Sean Strickland, né? Esse maluco que foi preso nesse último evento agora da Casa Branca, acabou sendo preso. E eu queria que você falasse um pouquinho da tua atual divisão e se tem alguém que você acredita que você conseguiria bater de frente atualmente, né, na parte de cima da tabela. Cara, então a divisão tá muito louca, né? Tá girando bastante, muita coisa acontecendo na divisão. E, cara, na verdade, deixa eu ver, alguém. Eu tinha alguns nomes para poder falar, mas infelizmente as coisas fugiram um pouco do percurso. É, Mas em breve, depois da minha próxima luta aí, eu vou falar alguns nomes bem interessantes aí. Eu tenho certeza que grande coisa vai acontecer. Cara, e foi loucura, né, a luta do Chimaev e do Strickland, mas não me surpreendeu tanto. Eu falei, cara, se o Strickland, se o Chimaev não cansar, eu acredito que o Strickland tem um jogo chato, ele é bom de wrestler. A galera, acho que desfazia um pouco, né, da parte de wrestling dele, mas eu conheço muita gente que treina com ele. Já vi ele treinando lá no PI, inclusive, então eu falei, cara, esse cara tem um wrestling bom. Se ele conseguir amarrar o Chimaev gastar a força dele ali, que todo mundo sabe que ele dá uma cansada, pode ser que tenha uma zebra aí, né, nesse dia. E foi o que aconteceu, então, cara, acho que a categoria tá rodando, muita gente nova chegando, então tá boa, tá interessante a categoria dos médios. Mas você acha que o Shimaev vai subir de divisão? Quem você acha que vai disputar o cinturão agora contra o Strickland? Cara, talvez o Imavov, é o cara que merece, é um cara que veio e fez uma luta fora que talvez não precisava, ele já era o número um, então eu acredito que o Imavov, cara. Bem, e de toda forma, agora, na atual situação sua no UFC, você acredita ainda que você vai conseguir disputar o cinturão em breve? Ou acredita que é algo mais para o futuro, tem que se pensar agora em mais se estabelecer na organização, conseguir um ranking, ficar bem ranqueado antes de começar a pensar nisso? Cara, sem dúvida, eu acho que é passo a passo, né? Eu acho que querendo ou não, acabei dando um tropeço, não vou falar uma queda, é só apenas um tropeço. Acredito muito que esse cinturão vai vir para minhas mãos um dia. Então, eu tô sem pressa, só quero fazer a próxima luta. Eu acho que a próxima luta sempre é a mais importante da minha vida. Sempre foi assim antes do UFC e nada muda. Então, eu acredito que mais uma, duas vitórias vai me colocar dentro do ranking. E, cara, acredito aí que coisa de um ano e meio, eu já estou fazendo um barulho muito gigante e talvez até um papo de cinturão. Talvez um ano e meio aí as coisas podem acontecer. Esse mundo é uma montanha-russa, né? Essa é a verdade. Mas eu acredito que o UFC me vê com bons olhos. Minha última luta, pô, tava muito bem, tava dominando o cara até um erro que inverteu o papel da luta. Mas eu acho que a organização tem bons olhos aí. Pode ter certeza que vamos chegar melhor do que nunca aí no próximo trabalho. Que bom, meu amigo. Antes da gente concluir, eu queria fazer um quadro aqui com você, um quadro novo no canal. Eu queria que você desse duas opiniões com relação à situação atual do UFC, como o assunto mais recente é o UFC Casabranca, não é? Que a gente teve, querendo ou não, a queda do nosso queridíssimo Índio Pataxó, o Alex Poatan, que acabou perdendo para o Ciryl Gane. Eu queria que você opinasse um pouco sobre essa questão da luta, se ele deveria continuar ou não dos pesos pesados, se deveria voltar para o meio pesado, e sobre também a quebra da invencibilidade do Elias Topuria. Cara, o Poatan.
Eu sabia que era uma luta muito difícil. O Gane, pelo Poatan tá subindo, era uma categoria nova. Pô, o Poatan tem uma história gigantesca. Realmente era. Ele devia ter feito isso. Querendo ou não, ia ser um passo gigantesco que ninguém teria dado ainda. Se fosse eu no lugar dele, também teria feito. Eu gosto de me arriscar. Então, cara, infelizmente eram dois caras de altíssimo nível. Infelizmente não foi o dia do Poatan. Mas eu tenho certeza, cara, ele tem uma estrutura muito grande. Eu já treinei com ele, é um cara realmente grande, forte. Eu acredito muito que ele precisa só talvez um pouco mais de tempo para se adaptar, ou pode até mesmo voltar para os 93 e continuar reinando, cara. Eu acho muito difícil alguém bater de frente nele nos 93 quilos. Então eu acho que ele tem um leque gigante para seguir, ou esperar um tempo para se adaptar nos pesos pesados e fazer história, ou voltar para os 93 quilos e também fazer história. Querendo ou não, ainda é um dos poucos duplos campeões do mundo e é um cara muito foda, cara. É um cara que tem uma história gigantesca e outro cara que tem uma história gigantesca era o Topuria. Eu acho que foi a maior zebra da noite, talvez. Eu falei, cara, eu realmente achei que ele ia nocautear o Gate também, mas quando deu no primeiro round ali, eu falei, cara, o Gate tá diferente. Ele tá machucando o Topuria não tá se achando. E foi no passar dos rounds, eu falei, caraca, mano, que loucura que tem esse UFC hoje. E o Gate é um cara, pô, merece todo o respeito do mundo, é um cara muito duro, travou várias guerras. Eu acho que não sei se ele. Eu acho que ele perdeu um round, um quinto round só, que foi contra o Holloway, se eu não me engano. Mas geralmente no quarto, ele apanha muito no primeiro, segundo, terceiro round. No quarto e no quinto, o cara virou uma máquina, mano. Aquele cara é o verdadeiro Rock Balboa da vida real. Então é um cara duríssimo, mereceu o cinturão pelo que fez, pelo que suportou. Mas realmente eu achei que o Topuria ia nocautear ele, cara. Eu falei, cara. Porque a história que esse cara vem fazendo é absurda. Então eu acho que foi uma zebra gigantesca ali, mas não me surpreende também. Porque realmente o Gate é um cara muito resistente, cara. A resiliência dele eu acho que talvez seria o ponto mais forte dele era aguentar porrada. E também, querendo ou não, isso é uma situação que é boa pro Charlinho, né? Afinal, Com co- certeza. deixa numa situação muito boa, até porque já foi divulgado agora que ele teve uma lesão na órbita do olho, o Topuria, Topuria. portanto vai ficar um bom tempo afastado. E com isso também temos o Charles, que é o atual campeão BMF, vem de duas vitórias, e seria uma grande oportunidade para ele conseguir esse cinturão novamente. Queria que você falasse um pouquinho, até porque você está na shootbox, ele convive com o Charles, como vocês enxergam também essa possibilidade e como você vê essa luta. Cara, sem dúvida pro Charles, eu acho que foi uma coisa muito boa ele sendo o atual campeão BMF agora e, cara, já ganhou do Gate, né, do jeito que foi uma luta muito disputada, knockdown de lá pra cá e o Charles conseguiu colocar o jogo dele. Então eu acho que abriu uma margem muito grande, né, cara? A categoria, eu acho que tem algumas pessoas que estão fazendo um pouco de barulho, mas não sei qual vai ser a do UFC. Então eu acredito que o Charles e o Gate aí para unificar os cinturões e ia ser uma coisa muito grande. Imagina, o primeiro campeão com dois cinturões ao mesmo tempo da mesma categoria, o BMF e o campeão. Nossa, ia ser realmente gigante, cara. E o Charles merece, é um cara que tem uma história muito gigante, uma história linda, tudo pelo que ele fez dentro do UFC, fora também. Mas, cara, eu acho que o Charles é o verdadeiro campeão do povo. Atualmente é o maior nome que a gente tem no Brasil. Então, cara, seria absurdo, cara. Ele quer isso, ele já se propôs, já tá fazendo barulho. Então, cara, o que a gente tem que fazer agora é só esperar. Esperar qual vai ser os planos do UFC e, cara, comemorar quando acontecer, que eu tenho certeza que vai ser gigante. Sem contar que é uma luta que casa muito bem pro Charles, né? Já se mostrou no passado que casava bem, e depois de alguns anos ainda, acredito que. É porque é aquilo, né? O Justin Gaethje é um cara talentosíssimo, mas é meio maluco das ideias. E se o Charles for seguir o plano que nem fez com o Max Holloway, acredito que o resultado vai ser muito positivo para o Brasil, se Deus quiser, muito em breve. Sem dúvida. Eu acho que um casamento de luta muito bom. Já aconteceu já, né? Na verdade, a mão do Charles já foi levantada. Igual o Holloway já ganhou do Gate. E o que o Charles fez com o Holloway foi absurdo. Ninguém
nunca dominou o Holloway daquele jeito. Então eu acho que é uma luta que deveria acontecer. Então, cara, é só a gente tá aguardando mesmo, esperando as coisas acontecerem para ver o que vai acontecer nas categorias. A gente tá aguardando muito por isso. Bem, meu amigo, lhe agradeço muito por essa entrevista, tá certo? Eu, de verdade, de coração mesmo, eu espero um dia também conhecer a Chutebox, é um sonho meu também estar aí em São Paulo e conhecer a Chutebox, ver pessoalmente o Diego Lima e tratar de um atleta de altíssimo nível com você, fazer uma entrevista dessa, para mim foi uma grande honra, lhe agradeço muito. Queria que você desse um recado para seus fãs e para os ouvintes desse canal. Cara, quando quiser vir, é só aparecer na academia. A academia tá de portas abertas. Então pode ir lá conhecer, ver o treino, conversar com a galera. Tenho certeza que vai se amarrar. Pô, muito obrigado aí por estar abrindo as portas e a gente poder conversar, trocar um pouquinho mais, contar um pouquinho mais da história, que às vezes a galera só vê a parte final, né? O que acontece por fora nos bastidores. Fica meio guardado ali, só quem acompanha mesmo, quem tá próximo. Então, muito obrigado aí, cara, por estar abrindo as portas. E estamos te esperando aqui em São Paulo. E pode esperar, galera. Matuto vai vir da melhor forma possível. Próxima luta em breve. Vamos esperar um pouquinho aí pra gente ver o que vai acontecer, mas pode esperar que esse ano vamos fechar com chave de ouro. Em nome de Jesus. Graças a Deus, meus amigos. Então, muito obrigado por terem assistido a esse vídeo. Um grande abraço para o Matuto e para todos que estão assistindo. Deixa o like, compartilha esse vídeo e tamo junto. Salve, salve, família!